Aula 1. Velejar através do oceano. Olá, Ana. Alguma vez pensou em velejar através do oceano? Olá, John. Velejar em alto mar? Isso soa como uma aventura. Absolutamente. Imaginem a emoção de atravessar as vastas águas abertas. Posso imaginá-lo agora, o vento nas nossas velas, o spray nos nossos rostos. Exatamente. E o sentido da descoberta, a exploração de novas terras e culturas. Deve ser uma experiência incrível. Já alguma vez navegou? Sabem, ainda não tive a oportunidade, mas sempre foi um sonho meu. O mesmo aqui. Já li tantas histórias sobre viagens e expedições famosas. Eu também. Como uma Mayflower a atravessar o Atlântico para o Novo Mundo. Sim. E as ousadas circunnavegações de exploradores como Magalhães e Drake. Absolutamente. A coragem e a determinação que deve ter tomado são verdadeiramente inspiradoras. Definitivamente. Eu adoraria seguir os seus passos um dia, mesmo que apenas de uma forma pequena. Eu também. Talvez pudéssemos planear uma viagem de barco juntos algum dia. Isso seria fantástico. Estou a ficar entusiasmado só de pensar nisso. O mesmo aqui. Poderíamos alugar um barco e explorar o mar aberto. Oh, isso soa perfeito. Vou começar a pesquisar algumas opções. Maravilhoso! Mal posso esperar para começar a planear a nossa aventura em alto mar. Nem eu posso. Vai ser uma experiência inesquecível. Absolutamente. Tenho a sensação de que isto é apenas o início de um novo capítulo. Lição 2. Delícias caseiras. Ai, Ana, tem cozinhado em casa mais ultimamente? Pode apostar. Tenho experimentado muitas receitas novas. Isso é fantástico. Que tipo de pratos tem feito? Bem, tenho focado muito em refeições saudáveis e caseiras. Oh, tipo o quê? Adoraria algumas ideias para a minha própria cozinha. Para começar, tenho estado a preparar uns saborosos pratos de massa. Macarrão, hein? Isso soa delicioso. Qual é a sua receita de massa? Tenho adorado um molho marinara simples com ervas frescas e vegetais. Isso soa bem. Vou ter de experimentar. Definitivamente. E também tenho experimentado receitas de frango assado. Frango assado, hein? Algum tempero ou técnica em particular que encontrou funciona bem? Esfregava o frango com especiarias como páprica e alho em pó. Oh, parece que deixaria o frango super saboroso. Realmente faz. A cozinha caseira tornou-se um passatempo tão divertido para mim. Isso é fantástico. Fico feliz que esteja a gostar tanto. Obrigado.
Deixe-me saber se alguma vez quiser alguma recomendação da receita. Vai fazer. Talvez tenhamos de assentar essa oferta em breve. Lição 3. Um dia de mimos para Fido. Ai, Ana, por acaso pegou algumas guloseimas novas para o seu cão? Aliás, eu fiz. Comprei estes deliciosos biscoitos para cães. Bom, o teu cachorrinho vai adorar isso. Tens outras coisas para eles? Também pego alguns pincéis novos para lhes dar uma boa sessão de limpeza. Isso é tão atencioso. Manter o seu cão bem cuidado é muito importante. Definitivamente. Quero ter a certeza de que o meu amigo peludo está com a melhor aparência e a sentir-se o seu melhor. Aposto que apreciam todos os mimos. Os cães são realmente os melhores amigos do homem. Absolutamente. Tento estragar o meu sempre que posso. Eles merecem isso. Tenho a certeza que o teu cão é um cachorrinho feliz. Qual é o seu deleite favorito? Ficam loucos por estas pequenas tiras de carne seca. Tenho de escondê-los ou eles vão inalá-los. Ah, soa como o meu cão. Não tem autocontrolo quando se trata de guloseimas. Conte-me sobre isso. Mas é tão difícil resistir a esses olhos fofos e suplicantes. Eu sei, sempre cedo. Os cães sabem mesmo como nos trabalhar, não é? Claro que sim. Mas não me importo de estragá-los um pouco. Afinal de contas, são família. Absolutamente. O teu cão é um cachorrinho de sorte por ter um dono tão amoroso. Oh, obrigado, John. Só quero que sejam tão felizes quanto possível. Tenho a certeza que se sentem assim. Aproveite a sua sessão de mimos com o seu amigo peludo. Lição 4. Exerguir vegetados com deliciosos pratos. Ai, Ana, ouvi dizer que ultimamente tens cozinhado alguns saborosos pratos veganos. Isso mesmo. Tenho experimentado todo o tipo de receitas à base de plantas. Isso é fantástico. Que tipo de refeições veganas tem vindo a preparar? Bem, um dos meus novos favoritos é um chili vegan saudável. Oh, chili vegan parece delicioso. Que tipo de ingredientes utiliza? Encheio com feijão, vegetais e uma mistura de especiarias para o máximo sabor. Isso soa tão satisfatório. Consegues torná-lo completamente livre de lecáries? Absolutamente. Omiti o queijo e é igualmente saboroso. Bom, isso é ótimo para aqueles que são intolerantes à lactose ou veganos. Exatamente. E também tenho vindo a aperfeiçoar uma receita de lasanha vegana. Lasanha vegana, não é? Isso tem de ser preciso alguma criatividade para ser concretizado. Faz, mas a chave é usar alternativas de queijo à base de plantas. Ai, percebi. É uma excelente substituição para o manter livre de lacínios. Sim, e a textura é igualmente cremosa e deliciosa. Estou impressionado. As tuas capacidades culinárias veganas estão no ponto.
Obrigado. Tenho gostado muito do desafio de veganizar pratos clássicos. É fantástico estás a expandir os teus horizontes culinários assim. Definitivamente. A cozinha vegana abriu-me um novo mundo de sabores. Posso imaginar. Bem, deixe-me saber se alguma vez quiseres um testador de sabor para as tuas criações. Lição 5. Quebrando limites e encontrando realização. Manhã. Ouvi dizer que está a pensar mudar de carreira. O que é que o faz pensar nisso? Bem, tenho estado a sentir-me um pouco insatisfeito no meu trabalho atual. Quero fazer algo mais significativo. Entendo. Em que tipo de trabalho está interessado que poderia ser mais gratificante? Sinto-me atraído por papéis onde posso fazer uma diferença real, como o trabalho social ou o ativismo comunitário. Isso é admirável. O que inspirou este desejo de um trabalho mais impactante? Ao crescer, sentia que as raparigas e as mulheres estavam muitas vezes sob demasiada supervisão dos pais. A. Posso perceber isso levando-vos a almejar uma vida mais independente e ativa. Exatamente. Sentia-me chamado a uma vida de ação, a desafiar as expectativas da sociedade. Isso é uma motivação poderosa. Explorou alguma organização ou causa específica? Sim, tenho procurado organizações sem fins lucrativos que empoderam mulheres e raparigas na minha comunidade. Isso é fantástico. Tenho a certeza que a sua paixão e motivação seriam uma mais-valia para este tipo de iniciativas. Espero que sim. Estou animado para explorar como posso usar as minhas habilidades para criar mudanças positivas. Admiro a sua ambição. Seguir as suas paixões é tão importante. Absolutamente. Estou pronto para sair do molde e forjar o meu próprio caminho. Estou confiante de que encontrarão o cumprimento que procuram. Deixe-me saber se posso ajudar de alguma forma. Obrigado. O vosso apoio significa muito enquanto navego neste próximo capítulo. Lição 6. Alcançar os seus objetivos. Ayana, ouvi dizer que tem trabalhado em novos objetivos. Como é que vai isso? Olá, John. Tem sido fantástico. Tenho estabelecido alguns objetivos realistas e isso ajuda-me a manter o foco. Isso é fantástico. Que tipo de objetivos estiveram a estabelecer para si próprio? Bem, tenho tentado dividir tarefas maiores em etapas mais pequenas e fáceis de gerir. É uma abordagem inteligente. Lidar com as coisas peça por peça pode fazer com que os grandes objetivos se sintam menos assustadores. Exatamente. Tenho agendado check-ins regulares para acompanhar o meu progresso. Agradável. Manter-se responsável é fundamental quando se está a trabalhar para algo importante. Absolutamente. Ajuda-me a manter-me organizado e a par das coisas. Estou impressionado. O que o fez decidir começar a estabelecer este tipo de objetivos? Percebi que estava a sentir-me um pouco disperso, por isso queria trazer mais estrutura aos meus dias. Isso faz todo o sentido. Ter um plano claro pode fazer uma grande diferença. Realmente o fez.
Sinto-me mais no controle do meu tempo e mais motivado para seguir em linha. É maravilhoso ouvir isso. Em que tipo de objetivos tem estado a focar-se? Uma mistura de objetivos pessoais e profissionais. Coisas como aprender uma nova habilidade ou limpar o meu armário. Uma abordagem holística. Equilibrar diferentes aspectos da sua vida é tão importante. Definitivamente. Estou a descobrir que as pequenas vitórias em objetivos pessoais alimentam a minha motivação profissional. Posso ver como isso funcionaria. Sentir-se realizado numa área aumenta a sua confiança nos outros. Exatamente. Tem sido um ciclo muito positivo até agora. Estou entusiasmado por continuar a progredir. Fico feliz por ti. Estabelecer e atingir metas é tão gratificante. Lição 7. Oportunidades de networking. Manhã. Ouvi dizer que planeia ir ao evento de networking na próxima semana. Manhã. Sim, estou muito ansioso por isso. Espero fazer algumas ligações valiosas. Isso é fantástico. O networking pode ser uma ferramenta tão poderosa para o crescimento pessoal e profissional. Absolutamente. Estou a tentar expandir a minha rede e conhecer novas pessoas na minha indústria. Faz sentido. Quem sabe que tipo de oportunidades podem vir dessas ligações? Exatamente. Mesmo ter mais pessoas com quem trocar ideias pode ser muito útil. Com certeza. E nunca se sabe quando alguém que conheces pode ter a vaga de emprego perfeita. Definitivamente. Espero sair do evento com pelo menos algumas pistas promissoras. Isso é uma boa mentalidade, focando em conexões de qualidade em vez de apenas quantidade. Exatamente. Prefiro ter algumas conversas significativas do que tentar falar com toda a gente. Abordagem inteligente. A qualidade sobre a quantidade é fundamental quando se trata de networking. Absolutamente. Quero ter a certeza de que estou realmente a interagir com as pessoas, não apenas a colecionar cartões de visita. Parece que tens um plano de jogo sólido. O que é que mais espera no evento? Estou entusiasmado por aprender com os oradores e painelistas. São todos líderes respeitados no terreno. Agradável. Ouvir diferentes perspectivas pode ser muito valioso, especialmente para networking. Definitivamente. E espero encontrar um mentor ou dois que possam oferecer orientação e conselhos. Isso é um grande objetivo. Ter alguém mais experiente para aprender pode ser transformador. Exatamente. Estou realmente à espera de fazer algumas ligações significativas neste evento. Tenho a certeza que o fará. Lembra-te de ser o teu eu autêntico e as pessoas certas serão atraídas por ti. Aula 8. A importância das florestas. Ayana, sabia que as florestas são cruciais para nos fornecer medicamentos naturais? Fascinante. Não sabia que as florestas desempenham um papel tão importante na saúde. Absolutamente.
Muitos dos medicamentos em que dependemos são derivados de compostos encontrados nas plantas. Isso é incrível! Nunca teria imaginado que as florestas são essencialmente farmácias naturais. Exatamente. Os investigadores estão constantemente a explorar o potencial medicinal das plantas da floresta tropical. Isso é muito empolgante. Aposto que existem tantas curas por descobrir à espera de serem encontradas. Definitivamente. E as florestas não nos fornecem apenas medicamentos, mas também ajudam a purificar o ar. Tens razão. As árvores são filtros de ar naturais, absorvendo dióxido de carbono e libertando oxigênio. Precisamente. As florestas são os pulmões do nosso planeta, desempenhando um papel vital na regulação do clima. Entendo. Portanto, proteger e preservar as florestas não é apenas uma questão ambiental, mas também uma questão de saúde pública. Precisamente. A desflorestação não prejudica apenas os ecossistemas, pode também ter consequências graves para a saúde humana. Uau! Nunca percebi o quão multifacetada é a importância das florestas. Isto é revelador. É, não é? As florestas fornecem tantos serviços essenciais que muitas vezes tomamos como garantidos. Absolutamente. Vou estar muito mais atento ao papel que as florestas desempenham na minha vida diária. É ótimo ouvir isso. Todas as pessoas que fazem pequenas mudanças podem ter grandes impactos. Definitivamente. Estou inspirado a aprender mais sobre como posso apoiar os esforços de conservação florestal. Maravilhoso! Há tantas maneiras pelas quais os indivíduos podem se envolver, do voluntariado à advocacia. Fantástico! Vou ter de investigar algumas iniciativas locais. Esta foi uma conversa muito informativa. Fico feliz por poder lançar alguma luz sobre o incrível valor das florestas. É um tema que me interessa. Lição 9. As alegrias da viagem a solo. Ai, Ana, já pensou em fazer uma viagem a solo? Sabe, tenho pensado muito nisso ultimamente. O que o fez perguntar? Bem, tenho feito algumas pesquisas sobre os benefícios das viagens a solo, e isso realmente me intrigou. Oh, adoraria ouvir mais. Que tipo de benefícios descobriu? Por um lado, é uma oportunidade incrível de crescimento pessoal e autodescoberta. Isso soa muito apelativo. Posso imaginar que seria uma experiência profunda. Absolutamente. E não se trata apenas disso, é também da liberdade e flexibilidade. Posso ver como isso seria um grande atentado. Não ter de se comprometer ou coordenar com os outros. Exatamente. Podem ir onde quiserem, quando quiserem, e fazer exatamente o que quiserem fazer. Isso soa incrivelmente libertador. Aposto que seria tão rejuvenescedor. Realmente pode ser. E as ligações que estabelecemos ao longo do caminho são muitas vezes tão significativas. Posso imaginar. Como encontrar novas pessoas e ter essas interações espontâneas. Definitivamente. Abre-te a tantas experiências culturais e perspectivas únicas.
Uau! Despertou muito o meu interesse. Estou a começar a ver o verdadeiro apelo das viagens a solo. Fico feliz por poder partilhar algumas das ideias que obtive. É definitivamente algo que vale a pena considerar. Com certeza. Acho que vou começar a planear a minha própria viagem a solo. Isso é maravilhoso. Ficaria feliz em partilhar quaisquer dicas ou recomendações que tenho. Agradeço isso. Esta foi uma conversa muito inspiradora. Fico feliz por poder inspirar-vos. Viajar sozinho pode ser verdadeiramente transformador. Lição 10. Explorando o mundo culinário. Manhã. Ouvi dizer que tem ido a alguns eventos culinários ultimamente. O que tem feito? Tens razão. Tenho explorado bastante a cena culinária local. Interessante. Em que tipo de eventos tem participado? Bem, recentemente fui a alguns workshops de culinária no centro comunitário. Oh, isso soa muito divertido. O que aprendeu nesses workshops? Foi fantástico. Apanhei algumas novas técnicas para fazer massas caseiras e assar pão. Uau, isso é impressionante. Adorava aprender mais sobre panificação. Foi uma experiência tão reveladora. Não fazia ideia do quanto se passa na confecção de pães artesanais. Posso imaginar. Fazer pão a partir do zero deve ser um processo e tanto. Definitivamente. Os instrutores compartilharam muitas dicas e truques úteis. Isso é fantástico. Já tentou aplicar alguma dessas técnicas em casa? Sim, eu tenho. Tenho experimentado diferentes farinhas e entradas. Bom, aposto que o teu pão caseiro tem um gosto incrível. Tem sido um passatempo muito gratificante. Até comecei a vender alguns dos meus pães no mercado dos agricultores locais. Isso é fantástico. Transformar a sua paixão num pequeno negócio é tão admirável. Obrigado. Tem sido muito divertido e conheci pessoas maravilhosas na comunidade gastronómica local. Consigo ver o apelo. Conectar-se com os foodies que pensam da mesma forma deve ser realmente gratificante. Absolutamente. Já alguma vez assistiu a outros eventos culinários da zona? Infelizmente, não. Mas, sem dúvida, despertou o meu interesse. Talvez eu me junte a ti num workshop algum dia. Lição 11. Explorando opções de viagem. Tailândia ou Japão? Ayana, preciso do teu conselho. Estou a tentar decidir entre a Tailândia e o Japão para as minhas próximas férias. Ambos parecem destinos fantásticos, mas estou um pouco dividido. Oh, esses são dois lugares muito diferentes, mas igualmente fascinantes. O que espera experimentar na sua viagem? Bem, estou muito interessado nos aspectos culturais e culinários de cada país. Adoro experimentar novos alimentos e mergulhar em diferentes tradições. É uma ótima perspectiva. A Tailândia é conhecida pela sua vibrante cena de comida de rua e rica herança budista. O Japão,
por outro lado, tem uma mistura única de cultura moderna e antiga. Exatamente. Isso é o que torna tão difícil escolher. Estou intrigado com os templos e aventuras ao ar livre na Tailândia, mas as cidades de alta tecnologia e a cozinha refinada do Japão também são muito atraentes. Percebo o dilema. Já considerou o tipo de experiência que espera? Procura uma vibração tropical mais descontraída ou uma exploração urbana em ritmo acelerado? Isso é um bom ponto. Acho que estou a inclinar mais para uma experiência mais lenta e imersiva. A ideia de explorar aldeias remotas e paisagens naturais na Tailândia está realmente a chamar-me. Nesse caso, a Tailândia poderá ser a mais adequada. Pode experimentar as belas praias, selvas exuberantes e a vibrante cultura local. O ritmo de vida aí tende a ser um pouco mais descontraído. Isso é útil. E suponho que posso sempre salvar o Japão para outra viagem quando desejo uma aventura mais energética e impulsionada pela tecnologia. Exatamente. O melhor é que ambos os destinos oferecem experiências incríveis. Não dá para errar com nenhum dos dois. Tens razão. Acho que vou com a Tailândia desta vez. Quanto mais penso nisso, mais entusiasmado fico com a perspectiva de descobrir as maravilhas naturais e o rico património do país. Isso é maravilhoso. Tenho a certeza que vais ter um tempo fantástico. Deixe-me saber se precisar de alguma dica ou recomendação enquanto planeia a sua viagem. Vai fazer. Obrigado, Ana. Agradeço que dedique um tempo a falar sobre isto comigo. Ajudou-me a ganhar alguma clareza. Estou feliz por poder ajudar. Aproveite as suas viagens e não se esqueça de partilhar algumas fotos quando voltar. Absolutamente, vou certificar-me de fazer isso. Obrigado mais uma vez. Foi uma boa conversa. Lição 12. Orçamento para o escapadinha perfeito. Manhã. Estou a começar a planear a minha próxima viagem e posso usar o teu conselho sobre orçamentos. Parece bom. Que tipo de despesas espera cobrir? Bem, quero aproveitar ao máximo a minha experiência de viagem, mas também preciso estar atento ao meu orçamento. Alimentação, alojamento e transporte são as minhas principais prioridades. Essa é uma ótima abordagem. Quando se trata de comida, sugiro tentar encontrar um equilíbrio entre jantar fora e preparar algumas refeições você mesmo. Os mercados locais são uma forma fantástica de poupar em mercearias. Absolutamente, também planeio experimentar a comida de rua local, tanto quanto possível. É uma ótima maneira de experimentar a cultura e poupar dinheiro. Definitivamente. E para alojamento, já considerou hostels ou alugueres ao estilo Airbnb? Podem ser muito mais acessíveis do que os hotéis, especialmente para estadias mais longas. Isso é um bom ponto. Ouvi coisas boas sobre hostels, especialmente para viajantes individuais como eu. E o Airbnb pode ser uma boa opção para uma experiência local mais autêntica. Exatamente. E para o transporte, procura opções públicas como autocarros, comboios ou mesmo carionagem. Alugar um carro pode ficar caro, por isso tente limitar isso se possível. Isso é um conselho muito útil. Vou certificar-me de pesquisar todas essas diferentes opções de transporte e encontrar as mais rentáveis.
Maravilhoso! E não se esqueça de reservar algum orçamento para atividades e experiências também. Isso pode realmente tornar uma viagem memorável. Definitivamente. Quero ter a certeza de que tenho o suficiente para desfrutar da cultura e das atrações locais, sem ultrapassar o meu orçamento geral. Parece um bom plano. Apenas certifique-se de deixar algum espaço de trabalho no seu orçamento para despesas inesperadas ou aventuras espontâneas. Boa chamada. Vou certificar-me de ter uma almofada extra por precaução. Isto tem sido muito útil. Sinto-me muito mais preparado para começar a finalizar os meus planos de viagem. Fico feliz em poder fornecer algumas dicas úteis de orçamento. Deixe-me saber se tiver outras perguntas enquanto continua a planear a sua viagem. Vai conseguir. Obrigado mais uma vez. Estou realmente ansioso por esta aventura e aproveitar ao máximo o meu orçamento de viagem. Lição 13. Explorando as joias escondidas do museu. Uau! Têm de me contar mais sobre o Museu de Arte que visitaram na semana passada. Estive a pensar em dar uma olhada. Foi fantástico. Havia tantas exposições fascinantes e obras de arte. Podia ter passado o dia todo lá. A sério? Quais foram alguns dos destaques para si? Adorava ouvir falar das peças que mais se destacaram. Bem, a coleção impressionista era de tirar o fôlego. A forma como os artistas captaram a luz e o movimento era simplesmente fascinante. A. Adoro a arte impressionista. E as outras galerias? Mais alguma coisa que recomendaria ver? Definitivamente. A antiga exposição de esculturas era incrível. Havia tantas peças intrincadas e detalhadas que não conseguia deixar de admirar. Oh, isso soa bem no meu beco. Eu gosto muito de história e civilizações antigas. Então adoraria. E a aula da arte moderna também era fascinante. Havia algumas instalações abstratas e instigantes. A arte moderna pode ser um sucesso ou um erro para mim, mas estou sempre aberto a expandir os meus horizontes. Sei o que queres dizer, mas acredita em mim, estas peças eram cativantes. Fizeram-me ver as coisas de uma forma diferente. Muito bem, despertou a minha curiosidade. Terei de arranjar um dia inteiro para explorar o museu corretamente. É uma ótima ideia. Havia tanta coisa para aproveitar, senti que precisava de mais tempo para realmente apreciar tudo. Bem, fico feliz que tiveste uma experiência tão fantástica. Agora estou ainda mais animado para visitar e ver tudo por mim mesmo. Tenho a certeza que vais adorar. Esteja preparado para se surpreender com a enorme escala e variedade das coleções. Devidamente anotado. Vou ter a certeza de me acompanhar e não tentar me apressar em tudo isso. Isso deixou-me muito ansioso para planear a minha visita ao museu. Maravilhoso! Deixe-me saber se precisar de outras dicas ou recomendações assim que começar a planejar. Fico feliz em partilhar mais ideias. Absolutamente, vou escolher o teu cérebro. Obrigado novamente pela ótima recomendação. Mal posso esperar para explorar as joias escondidas do museu. Lição 14. O dilema da Daisa. Olá, Ana.
Tenho uma situação e esperava que me pudesse dar alguns conselhos. Claro, o que é que se passa? Terei todo o gosto em ajudar, se puder. Bem, há uma rapariga de que gosto muito e descobri que ela vai estar numa festa de dança este fim de semana. Ok, isso soa promissor. Está a planear convidá-la para dançar? É só isso? Não tenho a certeza se deveria. Não sou a melhor bailarina e receio que ela não queira dançar comigo. Entendo. Bem, a confiança é a chave quando se trata de dançar, mesmo que as tuas habilidades não sejam as mais fortes. Mas e se eu errar ou me fazer de tolo? Não quero envergonhar-me na frente dela. John, não podes deixar esse medo te impedir. O pior que pode acontecer é que ela diga não, e depois aprendemos algo para a próxima vez. Acho que tem razão. Mas e se ela disser sim e depois eu não conseguir acompanhar? Depois pede-se que ensine alguns passos. Provavelmente, ela ficará lisonjeada por quereres aprender com ela. 1. É uma boa ideia. E suponho que mesmo que não seja a melhor bailarina, o importante é tentar, certo? Exatamente. O mais importante é colocar-se lá fora e não deixar que as suas inseguranças o retenham. Sabes, tens razão. Vou apenas seguir em frente e ver o que acontece. Pelo menos vou ter tentado, em vez de me perguntar e se. Esse é o espírito. Tenho um bom pressentimento sobre isso. Simplesmente seja você mesmo e divirta-se com isso. Muito bem, estou a sentir-me melhor com isto agora. Muito obrigado pela conversa de apoio. Agradeço muito. A qualquer hora. Estou torcendo por ti e mal posso esperar para ouvir como vai com a festa de dança. Serve. Desejo-me boa sorte. Lição 15. O dilema das direções. Ayana, posso ter a tua ajuda com alguma coisa? Absolutamente. E aí? Estou a tentar encontrar este novo restaurante de que toda a gente tem falado, mas estou a ter problemas para o localizar. Ok. Sabe em que área geral está? Bem, eu sei que deveria estar perto da entrada do centro comercial, mas não tenho toda a certeza. Deixa-me pensar. O centro comercial pode ser um pouco como um labirinto às vezes. Tem uma morada ou atravessa ruas que me possa dar. Infelizmente, não. Esperava que conhecesse o lugar, já que estás por aqui mais do que eu. Deixa-me arrasar o cérebro. É um novo que acaba de abrir há algumas semanas? Acho que sim. Ouvi dizer que a comida lá é incrível. Ok, acho que sei de que estás a falar. Fica mesmo perto da entrada principal, do lado esquerdo enquanto entra. Oh, ótimo! Isso ajuda muito. Quanto tempo normalmente leva para chegar lá a partir do estacionamento? Um, talvez 5 minutos ou mais, dependendo do quão ocupado está. Não é muito longe de uma caminhada. Fantástico! Isso é perfeito. Agradeço muito por me ajudares. Estava a ficar um bocadinho perdido a tentar encontrá-lo.
Não há problema algum. Fico feliz por poder apontar-vos a direção certa. Deixe-me saber como é a comida se acabar por ir. Vai conseguir. Obrigado mais uma vez. Tenho a certeza que vai ser delicioso. A qualquer hora, aproveite a sua refeição. Lição 16. Coordenação de um jantar. Manhã. Queria ter uma ideia sua. Que tal darmos um jantar este fim de semana? Oh, parece divertido. O que é que tinha em mente exatamente? Bem, estava a pensar que podíamos convidar alguns amigos próximos, ter uma boa refeição e recuperar o atraso. Adoro. Quem é que tenhas em mente convidar? Talvez a Sara e o Tom, e alguns dos nossos outros amigos. Ótimas escolhas. E que tipo de comida estava a imaginar? Estava a pensar algo casual mas delicioso. Talvez um bom prato de massa ou algumas carnes grelhadas. Isso soa perfeito. Posso ajudar-te a planear o menu, se quiserem. Isso seria fantástico. Eu apreciaria muito a ajuda. Alguma ideia sobre o que servir? Que tal uma massa de legumes de primavera com uma salada de acompanhamento? E podíamos fazer frango grelhado ou salmão. Oh, isso soa absolutamente delicioso. Estou a ficar com fome só de pensar nisso. Ah, eu também. E deveríamos definitivamente ter um pouco de vinho e sobremesa também. Absolutamente. Talvez um bom vinho tinto e uma sobremesa simples mas saborosa. Parece um plano. Posso ajudar-te a comprar os ingredientes, se quiseres. Isso seria fantástico. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de obter todos os suprimentos de que precisamos. Perfeito. Deixe-me saber a data e hora e eu estarei lá com os sinos acesos. Maravilhoso. Estou muito ansioso por isso. Vai ser uma boa noite. Eu também. Vai ser tão bom reunir todos para uma noite divertida e relaxante. Lição 17. Transparência e entrega. Muito bem, vamos falar deste novo projeto em que estamos a trabalhar. Absolutamente. Penso que a transparência será fundamental neste domínio. Concordo. Temos de garantir que todos os envolvidos saibam exatamente o que está a acontecer. Definitivamente. E não apenas os detalhes de alto nível, mas também os detalhes da questão. Exatamente. É preciso que as pessoas compreendam todo o âmbito e cronograma desta iniciativa. Precisamente. Não podemos dar-nos ao luxo de surpresas ou falhas de comunicação no decorrer do prazo. Totalmente. E em termos de entrega, acho que precisamos de ter muito cuidado com o cronograma. Bom ponto. Temos de ter a certeza de que estamos a definir expectativas e prazos realistas. Absolutamente. O excesso de promessas e a falta de resultados são uma maneira infalível de perder credibilidade. Exatamente. Temos de prometer pouco e cumprir excessivamente se quisermos que isso seja um sucesso. Definitivamente. E provavelmente deveríamos construir em algum tempo de buffet,
por precaução. Definitivamente uma jogada inteligente. Melhor ter um pouco mais de espaço de mananço do que estar a mexer no último minuto. Concordado. E teremos de estar a par da monitorização do progresso também, para ter a certeza de que estamos no caminho certo. Absolutamente. Os check-ins regulares e as atualizações de estado serão cruciais. Não podia estar mais de acordo. Transparência e gestão rigorosa do projeto, essa é a chave para entregar isso bem. Bem dito. Acho que se nos concentrarmos nessas duas coisas, estaremos em ótima forma. Estou confiante de que conseguiremos isso. Desde que nos mantenhamos alinhados e comunicamos claramente. Aula 18. Explorando hobbies. Olá, Ana. Tenho pensado em experimentar um novo passatempo. Tem alguma sugestão? Oh, é uma ideia empolgante. Que tipo de hobbies tem estado a considerar? Bem, estou realmente intrigado com a ideia de aprender uma nova língua. Acha que pode ser uma boa opção? Aprender uma nova língua é um passatempo fantástico. É uma ótima maneira de desafiar o cérebro e conectar-se com novas culturas. Era o que eu estava a pensar também. Algum idioma específico que recomendaria que eu olhasse? Isso é difícil. Talvez algo como espanhol ou mandarim possa ser interessante e útil. Ambos parecem apelativos. Vou ter de pesquisar mais e ver o que me fala. Absolutamente. E sabem, existem tantos outros hobbies por aí também. Já pensou em escolher um novo desporto ou artesanato? Isso é um bom ponto. Na verdade, sempre quis experimentar a minha mão na marcenaria. Oh, marcenaria. Isso pode ser realmente gratificante. E podíamos fazer todo o tipo de projetos de bricolage fixe. Exatamente. Sou muito útil, por isso acho que posso realmente entrar nisso. Talvez eu comece com algo simples, como construir uma casa de pássaros. É uma ideia tão divertida. As casas de pássaros são o projeto de marcenaria perfeito para iniciantes. Sim, acho que é isso que vou fazer. Obrigado pelas ótimas sugestões. Estou a sentir-me inspirado. A qualquer hora. Estou animado para ver que novo hobby acabam por perseguir. Mantenha-me informado, está bem? Absolutamente. Estou ansioso para experimentar algo novo e sair da minha zona de conforto. Lição 19. A roupa perfeita. Bom dia. Estou à procura de um novo outfit para uma ocasião especial. Alguma dica de moda? Oh, isso é emocionante. Que tipo de evento é esse? Isso ajudar-me a dar-vos algumas boas recomendações. É um casamento. Um dos meus amigos mais próximos está a casar. Quero estar no meu melhor, mas não sei por onde começar. Uma roupa de casamento é uma ótima oportunidade para se vestir bem. Para um evento formal como esse, sugiro procurar um terno clássico ou uma bela camisa de botão com calças. Um terno, não é? Já tenho alguns bons no meu armário. Mas também estava a pensar em encontrar um blazer de aspecto nítido.
Oh, um blazer pode ser uma ótima opção. Isso lhe daria um visual mais descontraído e estiloso. E pode combiná-lo com algumas calças bem ajustadas. Gosto do som disso. E tem alguma opinião sobre cores ou padrões que eu deveria considerar? Para um casamento, recomendo ter tons mais neutros ou suaves, talvez um blazer azul marinho ou cinza carvão. Podia até fazer um padrão subtil de lixa ou xadrez. Gosto da ideia de um blazer estampado. Isso poderia adicionar um toque muito agradável de personalidade ao outfit. Absolutamente. E podíamos manter o resto do look simples, uma camisa branca imaculada, talvez uns sapatos marrons ou pretos. Isso é uma ótima sugestão. Acho que tenho apenas o blazer em mente, na verdade. É uma bela espinha de peixe cinza. Oh, isso soa perfeito. A espinha de peixe é um padrão tão clássico e sofisticado. Estou a sentir-me muito bem com este plano de roupa. Muito obrigado pelas dicas fantásticas. És um salva-vidas. A qualquer hora. Tenho a certeza que vais parecer absolutamente arrojado no casamento. Tenha um tempo maravilhoso. Agradeço. Mal posso esperar para mostrar o novo visual. Falo consigo em breve. Lição 20. Dilemas éticos. Ayana, posso ter a tua opinião sobre algo? Tenho enfrentado um dilema ético no trabalho. Oh, isso soa intrigante. O que é que se passa? Bem, o meu patrão tem-me pressionado para enganar alguns dos números nos nossos relatórios financeiros. Ele diz que é apenas uma mentira branca e inofensiva para fazer a empresa parecer melhor. Credo, é uma situação complicada. Por um lado, posso ver por que é que o seu chefe quer dar uma opinião positiva às coisas. Mas, por outro lado, isso seria considerado fraude, o que é definitivamente ilegal. Exatamente. Fiquei muito dilacerado com isso. A empresa está a ter dificuldades e sei que o meu chefe está apenas a tentar manter-nos à tona. Mas tenho sérias reservas morais sobre cozinhar os livros. Compreendo perfeitamente o teu dilema. É uma tarefa difícil, quer ser leal à sua empresa, mas também tem de defender os seus próprios princípios éticos. Certo? E temo que, se recusar, isso possa pôr em risco o meu trabalho. Mas não consigo fazer algo que sei que está errado, mesmo que possa ajudar o negócio. É uma situação muito difícil de se estar. Já pensou em falar com outra pessoa da empresa sobre as suas preocupações? Talvez haja uma maneira de resolver as questões sem recorrer a táticas antiéticas. Pensei nisso, mas não tenho a certeza em quem posso confiar. É o meu chefe que pressiona isto, e não quero envolver mais ninguém e potencialmente causar mais problemas. Entendo. Bem, num caso como este, acho realmente que têm de seguir a vossa bússola moral. Mesmo que isso signifique arriscar o seu trabalho, ser honesto e defender os seus princípios é tão importante. Tens razão. Acho que, no fundo, já sabia que esse é o caminho que tenho de seguir. É assustador, sabe? Mas tenho de ser capaz de me olhar no espelho. Absolutamente. Sei que não é uma decisão fácil, mas a longo prazo, sentir-se-á muito melhor consigo mesmo se mantivermos fiéis à nossa ética. Desejando-lhe o melhor com isto.
Obrigado. Agradeço muito que dedique um tempo a ouvir e a oferecer a sua perspectiva. É útil falar sobre isso com alguém. Claro, a qualquer momento. Fico feliz em poder fornecer uma caixa de ressonância. Lembrem-se, vocês têm isto. Mantenham-se fortes e façam a coisa certa. Serve. Vou mantê-los informados sobre como tudo acaba. Lição 21. A aterragem na Lua. Bom dia. Tem acompanhado as notícias sobre a próxima missão lunar? Pode apostar. Estou tão entusiasmado com isso. Já se passaram mais de 50 anos desde a última aterragem lunar. Absolutamente. O governo do ZEUA tem patrocinado este novo programa e está finalmente a concretizar-se. Mal posso esperar para ver as primeiras imagens do novo módulo lunar. Pergunto-me que tipo de descobertas científicas vão fazer desta vez. Eu também. Ouvi dizer que estão a planear conduzir todo o tipo de experiências e explorações à superfície. Isso mesmo. Li que querem estabelecer uma presença mais permanente na Lua desta vez. Talvez até construa uma estação de investigação lá eventualmente. Uau! Isso seria incrível. Imaginem poder viver e trabalhar na Lua. É como algo saído de um filme de ficção científica. Earthsai. É louco quão longe a tecnologia espacial chegou. Quando pensamos nas missões originais da Apollo, isto é realmente um grande salto em frente. Definitivamente. Tenho a certeza de que os astronautas selecionados para esta missão devem estar sobre a Lua, sem nenhum tipo de trancada. Tenho a certeza que estão entusiasmados. É uma honra ser escolhido para uma missão histórica como esta. Absolutamente. Nem consigo imaginar como deve ser a sensação de andar na superfície lunar. Eu também não. Deve ser uma experiência inspiradora e humilhante. Estou tão contente por estarmos a regressar à Lua. Eu também. Vai ser fascinante ver o que eles descobrem e aprender com este novo capítulo da exploração espacial. Concordo. Esta missão tem o potencial de desbloquear tantas novas ideias sobre o nosso vizinho celestial. Definitivamente. Ficarei colado à televisão quando começarem a transmitir em direto a partir da Lua. Mal posso esperar. Lição 22. A reforma. Ana, viu o documentário sobre a reforma ontem à noite? Não, perdi. O que achou disso? Foi realmente fascinante. Explorou como diferentes igrejas protestantes foram formadas durante esse período. Percebi. A reforma foi um momento crucial na história europeia, não foi? Absolutamente. Foram travadas muitas guerras entre governantes locais que favoreciam diferentes fações religiosas. Sim, as lutas de poder entre a Igreja Católica e os vários grupos protestantes foram intensas. Com certeza. Isso levou a uma grande mudança no cenário religioso e político em todo o continente. Definitivamente. Fico sempre espantado com o quanto esses conflitos religiosos moldaram o curso da história. Eu também.
É uma loucura pensar em quanto derramamento de sangue e agitação foram causados por divergências teológicas. Certo. Isso só mostra o quão profundamente enraizadas as crenças das pessoas podem estar e quão apaixonadamente elas as defenderão. Exatamente. A reforma destacou realmente a divisão que pode surgir de diferentes visões religiosas. Absolutamente. Mas também pavimentou o caminho para uma maior liberdade religiosa e diversidade, o que é um legado positivo. Tens razão. É um legado complexo, com consequências positivas e negativas. Definitivamente. É um período fascinante para estudar, isso é certo. Há muitas lições a aprender lá. Definitivamente. Fico feliz por ter capturado esse documentário. Realmente fez-me apreciar o significado da reforma. O mesmo aqui. É sempre bom aprender mais sobre os momentos cruciais da história que moldam o nosso mundo hoje. Concordado. Ainda há muito para desvendar quando se trata da reforma e do seu impacto duradouro.